Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, iremos trabalhar com problemas de otimização com restrições, em que nessa otimização nós temos N variáveis e múltiplas restrições. Ao contrário dos vídeos anteriores, em que nós vimos apenas uma única restrição. Aqui nós iremos ver como resolver um problema com duas ou mais restrições. Para isso, considere então esse problema em que nós temos a função objetivo z igual a f, que depende de n variáveis, mas essa função objetivo está sujeita a, S.A indica sujeito a, duas restrições. Então, nós temos uma restrição g, tal que x1 até x, que depende de x1 a xn, e essa restrição deve ser atendida como igualdade sendo igual a A, uma constante. E tem uma outra restrição, uma função h, que deve ser igual a b. O primeiro passo, então, é encontrarmos o ponto crítico. Devemos, então, construir a nossa função do multiplicador de Lagrange, como sendo igual à função objetivo, x1 até xn, mais... Agora eu tenho duas restrições, então vou começar com a primeira. Lambda para indicar o meu multiplicador de Lagrange, minha constante A, menos a minha função g de x1 até xn. Só que agora eu tenho uma segunda restrição. Como que eu posso incorporar essa segunda restrição na função do multiplicador de Lagrange? Bem, nós devemos, então, acrescentar uma outra variável de multiplicador. Nesse caso, eu estou chamando de ρ, como, então, sendo b menos h, x1 até xn. Perceba que eu continuei na segunda linha, porque não coube aqui. E o que é importante é destacar que essas variáveis do multiplicador de Lagrange, que agora eu tenho duas, porque eu tenho duas restrições, devem ser diferentes. As letras atribuídas devem ser diferentes. Porque, caso contrário, se você atribuir lambda a ambos, você está dizendo que os valores são iguais, o que pode ocorrer, mas o que não necessariamente é verdade e, de forma geral, não são iguais. Então, é importante que elas sejam diferentes, essas letras. Você pode atribuir até mesmo lambda 1 e lambda 2, então são variáveis diferentes. Eu prefiro atribuir letras diferentes para evitar confusão e ficar mais claro, já que aqui você pode talvez incorrer em algum erro por serem parecidas. Feito isso, obtido a sua função do multiplicador de Lagrange, nós devemos encontrar o ponto crítico, utilizando essa função. E para encontrar o ponto crítico, nós devemos, então, derivar a nossa função do multiplicador de Lagrange em relação a todas as variáveis x, então x indo de 1, 2 até a minha enésima variável. Mas agora, então, eu tenho o lambda e o ρ. Então, eu preciso também que a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a lambda e a derivada em relação a ρ. E todas elas devem ser iguais a zero no ponto crítico. Nós teremos, então, aqui indicado Li, sendo que I vai de 1 a N, ou seja, todas as variáveis, derivada da função objetivo, menos a derivada da primeira restrição G em relação a xi, vezes lambda, menos ρ, derivada da função objetivo h, i, vezes ρ. Sendo que esse sinal negativo vem da minha função do multiplicador de Lagrange que está aqui. Então, esses negativos. Nós iremos ver melhor no problema adiante. Então, aqui eu tenho as derivadas de L em relação a lambda e em relação a ρ. Por meio da condição de primeira ordem, nós iremos ter um ponto crítico com ou mais pontos críticos, x1, x2, até xn asterisco, um lambda crítico ou mais e um ou mais ρ críticos.
E nós precisamos classificar esse ponto como um ponto em que a função alcança um valor máximo ou um ponto em que a função alcança um valor mínimo, que são as classificações que iremos ver nesse vídeo. Para isso, nós precisamos encontrar o hessiano aumentado. O hessiano aumentado, então H barra, terá essa forma geral. O que nós devemos atentar? Nós temos lá atrás duas restrições. Então, nós vamos ter esse hessiano aumentado em duas linhas e duas colunas, que são as duas primeiras colunas e as duas primeiras linhas. Como nós temos duas restrições, nós temos dois zeros antecedendo a derivada da restrição G e H em relação às variáveis. Duas restrições, dois zeros na linha, os dois primeiros elementos. Mas também, como temos duas restrições, os dois primeiros elementos das duas primeiras colunas serão também zeros. Então, veja que temos dois zeros para duas restrições. Nós temos, então, que as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas são as derivadas das restrições. Considerando as derivadas após os elementos, após as colunas, temos os dois zeros. A primeira coluna após esses zeros é formada pela derivada do primeiro elemento, das restrições em relação ao primeiro elemento. E perceba que nós temos aqui a derivada primeira de L sendo derivada sempre em relação a x1 nessa coluna. E agora, olhando pela linha, considerando as linhas abaixo do zero, a primeira linha abaixo desses zeros é as derivadas para a primeira variável, no caso aqui também x1. E veja que, então, agora nós temos a derivada da função do multiplicador de Lagrange, o 1, sempre aqui. Então, quando você estuda matriz, nós temos esse subscrito 1 e 1 para indicar o elemento da célula 1 e 1. 2 e 2 indicar a posição, segunda linha, segunda coluna. 3 e 1, terceira linha, primeira coluna. Então, você deve utilizar essa posição, esse subscrito, para posicionar as derivadas de segunda ordem, cruzadas ou não, da função do multiplicador de Lagrange dentro do hessiano aumentado. Tomando agora esses valores do hessiano, nós teremos os menores principais líderes. Por meio dos menores principais líderes, nós vamos poder classificar esse ponto crítico e determinar se, para o meu problema com duas restrições e n variáveis, nós estaremos em um ponto de máximo, ou seja, o nosso problema, nós encontraremos um máximo para o problema ou um mínimo para esse problema. Quando nós estamos com o máximo, nós temos que o H2 barra, o menor principal líder de ordem 2 aumentado, deve ser maior do que zero. O H3 barra, agora menor do que zero, e o H4 barra maior do que zero, e assim sucessivamente. Ou seja, começando de H2 barra maior do que zero, o sinal alterna-se quando nós temos um máximo. Já um mínimo, começando de H2 barra maior do que zero, ele se mantém sempre positivo para quaisquer menor principal líder que estamos analisando. É importante destacar que o valor dos menores principais líderes aumentados devem ser analisados no ponto crítico. Nós veremos no exemplo melhor o que quer dizer um menor principal avaliado no ponto crítico. Mas como que podemos, então, obter daquele determinante hessiano aumentado o menor principal líder de ordem 2? Tomando o hessiano aumentado, nós iremos começar primeiramente com o H2 barra, o menor principal líder aumentado de ordem 2. Para isso, você deve localizar no hessiano aumentado a derivada de segunda ordem
da função do multiplicador de Lagrange em relação à segunda variável, que é esse elemento. Perceba, H2, segunda variável. Você deve obter as linhas acima desse elemento e as colunas à esquerda desse elemento. Então, tudo isso será o meu H2. Perceba que o H2 não quer dizer que teremos um determinante de ordem 2. Muito pelo contrário. Mas indica a derivada de segunda ordem que foi considerada. Nesse caso, derivada de segunda ordem em relação ao segundo elemento. Agora, vamos obter o H3 barra. Você deve observar o hessiano aumentado e localizar a derivada de segunda ordem para a terceira variável do seu problema. Então, L33, a derivada da função do multiplicador de Lagrange, de segunda ordem para a terceira variável. Obter todas as linhas acima a esse elemento e todas as colunas à esquerda desse elemento. E assim eu terei o meu H3 barra, menor principal líder aumentado, de ordem 3. E assim vamos obtendo os menores principais líderes até a última variável. Então, nesse caso, NN, então aqui H barra N, formado, no caso, por todos os elementos acima, todas as linhas acima desse elemento e as colunas à esquerda. E perceba que o H N barra é igual ao próprio hessiano aumentado. E basta, então, calcular o valor desses determinantes para encontrar seus sinais e, então, classificar o ponto crítico com base nesses sinais. Caso o sinal não sejam estes retratados aqui para uma condição de duas restrições, as nossas condições não permitirão classificar esse ponto crítico. Devemos, então, por exemplo, analisar a função na proximidade desses pontos críticos, ou desse ponto crítico. Por fim, temos uma condição suficiente para o caso de múltiplas restrições. Então, para um máximo dizer, os menores principais líderes alternam o sinal, que foi o que vimos anteriormente. Mas aqui nós temos em que H barra N mais 1, o sinal desse hessiano é menos 1N mais 1, em que M é o número de restrições. Já quando eu tenho um mínimo de Z, todos os menores principais líderes aumentados devem ter o mesmo sinal, dado por menos 1 a M. Então, por exemplo, se M é igual a 4, o sinal de todos os menores principais líderes deve ser menos 1 elevado a 4, que será positivo. Se M igual a 5, então o sinal será menos 1, M igual a 5 será negativo. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, com 5 restrições, para que o ponto crítico seja o mínimo, eu preciso que todos os menores principais líderes sejam negativos. E assim sucessivamente. E de forma semelhante, para o máximo, enquanto no máximo nós temos uma alternância desses sinais. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, veremos como determinar os valores críticos para um problema de otimização restrito, em que nós temos a nossa função objetivo e duas restrições. Primeiramente, então, devemos montar a nossa função do multiplicador de Lagrange, L, que irá depender de x, y, z, e as variáveis lambda e ρ, que vão ser as variáveis do multiplicador de Lagrange que irei utilizar nesse exemplo. Fique à vontade para utilizar as variáveis, as letras que desejar, desde que essas letras sejam diferentes. Será igual a função objetivo, x mais 2y, mais lambda, vezes 1, menos toda a minha função do lado esquerdo, x mais y mais z, mais o 4 menos y ao quadrado mais z ao quadrado. Feito isso, nós devemos, então,
calcular as derivadas parciais da função do multiplicador de Lagrange para todas as variáveis em relação a x, que vai ser igual, então, a 1 menos lambda, porque eu terei menos x vezes derivada é menos 1 vezes lambda. Derivada da função de multiplicador de Lagrange em relação a y, que será, então, 2 menos derivada de y é 1, como é negativo, menos 1 vezes lambda, menos lambda. Agora, derivando y ao quadrado, então vai dar 2y, é negativo, menos 2y, vezes ρ. Derivada agora em relação a z, que vai ser, então, temos z apenas aqui, aqui não, na função objetivo. Será derivada de z, 1, o sinal negativo, menos 1, menos lambda, então. Menos a derivada aqui também, que vai dar menos 2z. Ou derivada de lambda vai ser 1 menos x menos y menos z. A vezes derivada de lambda é 1 vezes todos esses termos. E a derivada de ρ vai ser igual a 4 menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Pela condição de primeira ordem, eu preciso que todas essas derivadas sejam iguais a zero. E daí, dessa primeira equação, vou chamar aqui de 1, eu já tenho automaticamente que lambda é igual a 1. Então, já encontramos um primeiro valor. Vou numerar as equações para facilitar. Agora, nós iremos utilizar da condição 2, da equação 2, nós temos que, como nós já sabemos o valor de lambda, nós podemos substituir tanto em 2 quanto em 3. Então, nós temos que lambda é 1 e 1. Assim, nós temos de 2, 2 menos 1 menos 2y ρ igual a 0. Resolvendo para ρ, nós temos 2y ρ igual a 1, ou que ρ será igual a 1 sobre 2y. E essa vai ser a minha equação 6. De 3, então, eu tenho 2z ρ igual a menos 1, ou que ρ será igual a menos 1 sobre 2e. Vou chamar de 7. Perceba que aqui eu tenho ρ igual a 1 sobre 2y e aqui ρ igual a 1 negativo sobre 2e. Então, como ρ é igual a ρ, nós podemos igualar 6 a 7. Nós teremos que 1 sobre 2y será igual a menos 1 sobre 2e. Isolando z, temos que z é igual a menos y. Vou chamar essa de 8. Agora que nós sabemos que z é igual a menos y, podemos substituir 8 em 4. Teremos, então, 1 menos x menos y. Só que eu sei que z é menos y. Tudo isso igual a 0. Teremos, então, 1 menos x menos y, menos com menos, mais y, igual a 0. Ficamos apenas com 1 menos x, ou que x é igual a 1. Vou chamar de 9. E podemos substituir também 8 em 5. Ou seja, eu vou substituir o z por menos y aqui na equação 5. Então, y ao quadrado menos, perceba que o menos é externo, menos
y ao quadrado. Fico, então, com 4 menos y ao quadrado, menos ao quadrado mais, só que eu tenho um negativo do lado de fora do parênteses, menos y ao quadrado, tudo isso igual a zero. Faltou aqui. Então, tenho 4 menos 2y ao quadrado igual a zero, ou que y ao quadrado é igual a 2, ou que, como é ao quadrado, tenho que y é igual a mais ou menos raiz de 2. Vou chamar de 10. E veja que, então, z é igual a menos y. Sendo assim, nós teremos dois pontos críticos. Nós teremos, então, um ponto crítico igual a 1, que nós vimos o x lá. Nós temos que y é igual a... Agora eu vou tomar a raiz positiva. E veja que z é o negativo de y. Então, eu vou ter menos raiz de 2. Só que nós temos dois valores para y. Então, nós vamos ter x, nós temos apenas 1, como nós vimos no resultado na equação 9. Agora, eu tenho y menos 2, só que z é o negativo de menos 2. Então, aqui é raiz de 2. E assim nós temos o ponto crítico em termos de x, y e z. O lambda, nós vimos que ele é igual a 1. E o ρ, nós vimos de 6 ou 7, que ele é igual a 1 sobre 2y ou menos 1 sobre 2z. Sendo assim, tomando 1 sobre 2y, nós teremos que o ρ é igual a 1 sobre 2 menos raiz de 2. Racionalizando, ou seja, multiplicando tudo por menos raiz de 2, nós iremos ter que ρ é igual a menos raiz de 2 sobre 2 vezes 2, que será menos raiz de 2 sobre 4. O ρ agora tomando esse valor para y, porque eu estou usando a equação 6, será igual a 1 sobre 2y novamente, 1 sobre 2, só que agora o y é positivo. Eu vou racionalizar, vai ser igual a raiz de 2 sobre 4. Assim, para esse problema, nós encontramos dois pontos críticos em que nós estávamos obtendo os pontos críticos para esse problema, e nós encontramos aqui, já só reescrevendo lá de cima, essas derivadas da função do multiplicador de Lagrange. Nesse caso, então, nós devemos utilizar a condição de segunda ordem para determinar se a função alcançará o máximo ou o mínimo e em qual desses pontos. A condição de segunda ordem implica em obter o determinante indicado aqui. Vemos que precisamos da derivada primeira, x, y, z, para cada uma das restrições. Isso será tanto para a primeira e segunda linhas e colunas. Posteriormente, precisamos calcular a derivada de segunda ordem para x e a derivada parcial também cruzada para x em relação a y e z, e fazer o mesmo para y e z, em termos da derivada primeira. Então, assim, vamos colocando os dois zeros aqui, que nós temos duas restrições, então dois zeros nas linhas e nas colunas. Vamos derivar a restrição em que essa primeira eu estou chamando de G e essa de H. Feito isso, então, eu vou derivar a restrição G em relação a x, y e z, que dará 1, 1 e 1. E a restrição H em relação a x, que será 0, em relação a y, será 2y, em relação a z, será 2z. Vou derivar L em relação
a x, a derivada primeira em relação a x, e agora eu vou derivar ela novamente em relação a x. Como não tenho x, nem y, nem z aqui, ela será igual a zero para todos os casos. E aqui eu vou colocar g de x, y, z como anteriormente. Calculamos aqui também. Derivando agora L de y para x, para y e para z novamente. Então, derivada de y, Ly em relação a x é zero. Em relação a y será menos 2ρ. E em relação a z será zero. E por fim, tomamos Lz e derivamos em relação a x, a y e z. Então, derivada de Lz em relação a x é zero. Em relação a y, como não tem o y aqui também, é zero. E em relação a z, é menos 2ρ. Então, precisamos calcular o valor desse determinante. Mas veja que nós temos L de y, y e L de z, z. Ou seja, a derivada de segunda ordem em relação à segunda variável y em relação à terceira variável z. Disso, nós tiramos que devemos obter o H2 barra, o segundo menor principal líder aumentado, e o H3 barra, o terceiro menor principal líder aumentado, e calcular o valor desses determinantes. Sim, teremos que o H2 barra será igual, eu vou até a derivada de segunda ordem para a segunda variável, que nesse caso eu irei até aqui e tomar todas as linhas acima e à esquerda, ficando então o H2 igual a 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0, 2y, 1, 0, 0, 0. É importante notar aqui que o Hessiano aumentado inclui variáveis y, z e ρ. E como vimos anteriormente, o valor do determinante deve ser analisado para o ponto crítico, o que implica que nós devemos substituir os valores de y e z. Mas nesse caso possuímos dois valores. Você pode substituir nesse Hessiano aumentado o primeiro valor e calcular o H2 e o H3, e substituir posteriormente o segundo valor e calcular o H2 e o H3. Ou você pode calcular o H2 barra e o H3 barra com as variáveis e substituir apenas no final o primeiro ponto e o segundo ponto, que é o que iremos fazer aqui, porque envolve menos cálculos. Para calcularmos o valor desse determinante, nós vamos utilizar a expansão de cofatores, expandindo nessa linha. Teremos então o elemento 1 vezes menos 1, em que a posição dele é a terceira linha, primeira coluna, vezes, como eu estou considerando o elemento 1, então eu vou retirar a primeira coluna e a terceira linha, e calcular o determinante de 0, 1 e 1, 0, 0, 2y. E agora eu tenho o determinante de uma matriz 3 por 3. Lembrando que menos 1 a quarta será positivo. E resolvendo, teremos 4y ao quadrado como o H2 barra. E agora devemos calcular o hessiano aumentado para o H3, que nesse caso nós vamos até a derivada de segunda ordem da terceira variável, representada aqui por menos 2ρ. Ou seja, nós temos que o H3 barra é exatamente o hessiano aumentado, já que temos três variáveis, então o H3 barra é igual ao H barra, o hessiano aumentado. Para calcular então o H3 barra, que nesse caso é igual ao próprio hessiano aumentado, nós vamos utilizar expansão de cofatores, uma vez que estamos calculando o determinante de uma matriz 5 por 5. Para isso, eu vou expandir em torno da terceira coluna,
porque é a que tem o elemento 1 e os restantes 0. Você poderia expandir também na terceira linha. Sendo assim, eu vou pegar todas as linhas e colunas, exceto aquela em que eu tenho o 1. Então, será igual a o elemento 1 vezes menos 1 elevado à linha primeira mais terceira coluna. Então, será menos 1 elevado a 4, quarta potência, que será igual a um número positivo. Vou pegar agora o 0, 2y, 2z. Veja que devemos agora calcular, nesse caso, o valor de um determinante de uma matriz 4x4. Ou seja, novamente devemos utilizar a expansão de cofatores. E nesse caso, nós vamos expandir na segunda linha, porque é aquela que temos o elemento 1 seguido de 0, ou seja, é mais fácil de calcular. Então, isso será igual a... Vou manter, como nesse caso, tudo isso aqui será positivo e eu tenho o elemento 1, eu posso retirar. Eu vou manter apenas, para o caso, para a visualização do passo a passo, para o caso que o elemento é diferente de 1. Então, eu vou ter o 1, que está vindo do cálculo anterior, vezes o elemento 1 aqui agora, vezes menos 1, em que eu tenho, então, a segunda linha e a posição da primeira coluna. Então, eu vou ter 3, ou seja, esse valor vai ser negativo. Vezes, como eu estou tomando 1, vou desconsiderar essa linha e essa coluna, e terei 0, resolvendo, então, terei o 1, que veio daqui, 1 vezes menos 1, então, menos 1, que veio daqui, vezes o determinante, que nesse caso, terei 0, 0, 0, menos, então, 2z vezes menos 2p vezes 2z, será menos 8z ao quadrado rho, 0 é 0, vezes 0, 0, e menos 2 rho, vezes 2y vezes 2y. Novamente, menos 8y ao quadrado rho. Como eu tenho o menos aqui multiplicando, eu terei que tudo isso será igual a menos rho vezes z ao quadrado mais y ao quadrado, colocando o 8ρ em evidência, que é o termo comum a todos eles. Nós teremos menos com menos positivo, só que aí vai ficar um negativo em ambos. Então, por isso, menos 8ρ. Esse é o H3 barra. Então, nós encontramos o H3 barra e o H2 barra em termos das nossas variáveis. Lembrando que nós temos 2 pontos críticos, então nós vamos calcular o valor de H3 e H2 barra para cada um desses pontos críticos. Aqui nós teremos o H2 barra como sendo igual a 4 vezes y. Y, nesse caso, é raiz de 2 ao quadrado. Não necessariamente estou interessado com o valor, mas sim mais com o sinal, que nesse caso é maior do que 0. O H3 barra, então vai ser menos 8 vezes o ρ, que aqui nesse caso é raiz de 2 sobre 4, vezes z ao quadrado, y ao quadrado. Então, 2 negativo, que é o valor de z ao quadrado, mais raiz de y ao quadrado.
que nós vemos esse termo será positivo, esse positivo, só que aqui eu tenho um negativo, então aqui será menor do que zero. Então, para esse ponto crítico, o H2 barra é maior do que zero e o H3 barra é menor do que zero. Agora, para o segundo ponto, nós vamos calcular o menor principal líder de ordem 2 aumentado, como sendo 4 vezes y. No caso aqui é menos raiz de 2 ao quadrado. Mas como o menos está elevado ao quadrado, eu sei que isso vai ser também igual a 8, que é maior do que zero. O H3 para esse ponto crítico vai ser, então, o menos 8 vezes o ρ, que é menos raiz de 2 sobre 4. Isso tudo vezes z ao quadrado, que é raiz de 2, mais y ao quadrado, que é raiz de 2, negativo aqui. Veja que o negativo está elevado ao quadrado, então esse termo será positivo. Então, eu vou ter menos vezes menos. Sei, então, que isso vai ser maior do que zero. Então, como o H2 barra aqui maior do que zero e o H3 barra maior do que zero, pela condição que nós vimos anteriormente, temos que neste ponto a função alcançará um valor mínimo. E para esse ponto, como o H2 barra é maior e o H3 é menor, ou seja, alternam-se, começando de H2 barra maior do que zero, tenho que, para o meu problema, esse será o seu valor máximo. Recapitulando tudo que calculamos e fizemos, nós começamos, então, para determinar os valores críticos. Inicialmente, nós montamos a nossa função do multiplicador de Lagrange. Como tínhamos duas restrições, nós temos dois multiplicadores de Lagrange. Derivamos essa função do multiplicador de Lagrange para cada uma das variáveis, x, y, z, lambda e ρ. Resolvemos o problema de forma a obtermos os valores críticos para o problema e chegamos a esses resultados. Como temos dois pontos críticos, nós devemos avaliar o S-ano aumentado para cada um dos pontos críticos. Só que, para facilitar o cálculo, nós não substituímos aqui os valores de ρ, y e z que estavam presentes no S-ano aumentado. Optamos por fazê-lo apenas no final, de forma a reduzir o número de cálculos que tivemos que fazer para o S-ano aumentado, seja o segundo menor principal líder aumentado ou seja o terceiro menor principal líder aumentado, porque se tivéssemos substituído os valores críticos aqui no S-ano aumentado, nós teríamos que calcular um determinante de ordem 5 e de ordem 4 duas vezes, e não uma, como fizemos aqui. Então, optamos por substituir apenas no final. Então, obtivemos o segundo menor principal líder, o H2 barra, e o H3 barra, que nada mais é do que o próprio S-ano aumentado, porque estamos com apenas 3 variáveis aqui. Fazendo isso, então, nós obtivemos esse valor para o H3 barra e esse para o H2 barra em termos das variáveis. Substituímos cada uma das suas variáveis pelo respectivo ponto crítico e analisamos o sinal de cada um. E assim encontramos que esse ponto, 1 raiz de 2 menos raiz de 2, 1 raiz de 2 sobre 4, para x, y, z, lambda e ρ, respectivamente, no nosso problema, então, teríamos o valor de máximo. E para esse outro ponto, tínhamos que o nosso problema alcançava um valor mínimo. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário e até a próxima.